O grande detalhe aqui é que você pode observar o tempo de evolução de cada um, que é muito distante. Então, por exemplo, no primeiro nós temos 500 milhões, depois nós temos 200 milhões. Se nós compararmos com 100 mil, esse novo aqui, ó, que é o chamado de neocórtex, a palavra neo justamente significa córtex novo, justamente por ser o mais novo dos nossos cérebros em desenvolvimento. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana, porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas, porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Gente, Fato ou Fake. Aqui nós discutimos as principais estratégias da sua jornada sobre o autoconhecimento objetivo, visando entender o ser humano e ampliar essa visão para ter um melhor desenvolvimento pessoal e humano. Eu sou o Ailton Souza e hoje nós vamos falar sobre gatilhos mentais. Todas as terças-feiras nós estamos aqui e cada semana com um tema diferente. Lembrando que o nosso e-mail para contato é perguntepragente@manualdegente.com. Envie as suas perguntas para nós. Para começar a falar sobre gatilhos mentais, eu vou dar início aqui, lembrando que o tema desse podcast foi sugerido via grupo. Esse grupo é no WhatsApp. Você, para participar, solicite a entrada nesse grupo através do e-mail perguntepragente@manualdegente.com. Toda semana, um tema diferente e você pode dar a sua sugestão de tema e trocar ideia, discutir nesta comunidade que está se formando em torno do podcast Gente, Fato ou Fake. E para começar a falar de gatilhos mentais, eu vou iniciar contando uma história. Quando eu tinha 17 anos, eu morava numa cidade chamada Gouveia, lá em Minas Gerais. A minha família mudou-se para lá e meus pais eram de lá. E eu trabalhava desde os 11 anos em serviços, assim, junto com meu pai, outras pessoas. Eu era servente de pedreiro. Um serviço bruto, um serviço pesado, um serviço que a maioria deve mais ou menos ter noção de como é. Eu sempre achava que eu deveria trabalhar num serviço mais limpo, um serviço que pudesse me dar uma facilidade, um serviço de escritório, na verdade. Mas, infelizmente, como as coisas iam acontecendo, né, eu não conseguia. Eu anunciava que eu estava procurando trabalho, ia nos lugares procurar, nas lojas, em todos os lugares, e não conseguia. Não conseguia um serviço limpo, sentado, como eu achava que tinha que ser. Todos os serviços que eu conseguia eram braçais. E engraçado que meus amigos conseguiam. Muitos deles, às vezes, eram indicados por parentes, pais, e eles conseguiam e muitas vezes eles nem queriam. E eu nunca consegui. Mas aconteceu de um dia eu ficar sabendo que haveria um teste no antigo Banco Real. Era um serviço muito bom. E eu fiquei sabendo e dei meu nome para participar desse teste. O detalhe é que isso foi na sexta-feira. E na segunda-feira seguinte já era o teste às 9 horas da manhã. Então, nessa mesma sexta-feira, foi quando eu fiquei sabendo as matérias que iriam ser apresentadas no teste, né? Português, matemática, essas matérias mais básicas. E teve uma que me assustou, porque era a matéria de máquina de escrever, digitação em máquina de escrever. Naquela época, antigamente, não se tinha computadores, né? Nem no banco não tinha computador, e todo mundo usava máquina de escrever, era bem moderno isso. E eu era rapazola, né? E não tinha feito ainda o tal curso de datilografia. E já era sexta-feira, umas 5 horas da tarde, quando eu me dei conta disso, sendo que o teste era na segunda-feira às 9 da manhã e eu nunca tinha posto a mão numa máquina. Mas aí um amigo meu, através de uma vizinha, ficou sabendo daquilo e ele conseguiu uma máquina também que ele não tinha, emprestado,
conseguiu emprestado com outro amigo e levou lá para mim até na segunda-feira para eu dar pelo menos aquela familiarizada com a máquina. E aí eu invernei nessa máquina e fiquei na sexta-feira à noite, até a hora que eu consegui, no sábado o dia inteiro e o domingo também, e inclusive na madrugada da segunda. Fiz tudo que eu podia para desenvolver o máximo de intimidade que eu podia com aquela máquina, tentando fazer as lições de uma forma razoável e tentando aprender a digitar naquela máquina e manuseá-la. Era uma máquina portátil, né? E quando foi na segunda-feira, às 9 da manhã, eu fui para o banco fazer o tal teste e fizemos o tal teste, eu e várias outras pessoas, eram umas 8 pessoas, 10, e aí simplesmente ficamos esperando o resultado. Nesse interim, eu conversei com várias pessoas que fizeram o teste, tinha gente que era muito, a maioria, né? Era muito mais experiente que eu, e todo mundo tinha uma facilidade com máquinas, etc. E eu confiei muito no português, na matemática, que eu era bem razoável nessas matérias, então eu tive que tirar uma nota mais alta nisso, era a maneira como eu estava pensando, para poder conseguir fazer tudo que eu queria, que eu precisava, né, para entrar, e suplantar, superar, né, a dificuldade que provavelmente eu teria de estar entrando, né, com a nota de datilografia baixa, porque eu já esperava que eu não tivesse uma nota muito boa de datilografia. E aí aconteceu de eu passar em segundo lugar. Ocorre que o primeiro colocado, durante inclusive esse dia, que nós ficamos lá fazendo esses testes, depois do teste ele comentou comigo que como ele estava indo dos Estados Unidos, que ele estava fazendo o teste só mais como teste mesmo, ele não iria ficar, e que se fosse ele que passasse em primeiro, se ele tivesse essa sorte, de que eu ficasse tranquilo que se fosse eu o segundo, eu já passaria a ser o primeiro automaticamente. E é interessante porque eu não confiei muito na hora, apesar de ele ser muito sério e meu amigo, mas eu achei que era mais assim uma balela, e aconteceu de ser verdadeiro mesmo. E eu passei em segundo lugar. Diga-se de passagem, foi um dos únicos testes da minha vida que eu passei em segundo lugar por causa dessa máquina, que eu não tinha intimidade. Consegui passar razoavelmente bem, porque eu me lembro que eu superei pessoas que tinham 10, 15 anos que já mexiam com datilografia, e eu consegui passar em segundo lugar geral naquela turma. E como o cara que estava em primeiro lugar realmente cumpriu a promessa dele de não participar, então ele passou adiante e eu passei de segundo para primeiro lugar e consegui o tão sonhado emprego e deu tudo certo para mim. Fiquei no banco vários anos até que ele fechasse, alguns anos depois foi vendido e assim por diante. Bom, assim eu conquistei o meu primeiro emprego no escritório, no banco, onde eu conheci, e aí vem um ponto importante, o dinheiro de verdade, em grande quantidade, porque antes de eu trabalhar no banco, eu não tinha contato com dinheiro. Eu até via dinheiro, mas assim, uma nota ou outra na mão da minha família, mas eu venho de uma família pobre e nós não tínhamos a maior condição disso, de ter dinheiro. Então foi no banco que eu tive uma mudança de vida, porque aquela vez que, depois que eu entrei, eu comecei a fazer coisas no banco e tive acesso a cofres, e aí, inclusive, eu virei transportador de numerário, né, de dinheiro, caixa e etc. E fiquei cuidando do cofre algum período, levava dinheiro, inclusive, de uma cidade para outra, que tinha que fazer o depósito de compulsório em Diamantina, e eu era fui o responsável algum período para levar isso aí. Então eu tive bastante contato com o dinheiro, e o interessante foi que quebrou um paradigma para mim, porque até então não existia dinheiro suficiente para as pessoas, mas eu descobri naquela ocasião, esses anos que eu fiquei lá, que sim, tinha dinheiro sim, simplesmente a gente tinha que achar uma maneira de conseguir ter mais dinheiro. Mas isso é uma outra história para um outro momento. Eu quis contar aqui para você essa história justamente porque quando a gente começa a contar uma história, eu estou usando o gatilho mental da história, que é um gatilho mental muito poderoso e que os seres humanos, ao evoluírem, eles mantiveram isso no nosso DNA. Então, a maioria das pessoas,
gosta de ouvir uma história. E na história tem que ter sempre uma intenção e um embate. E isso já foi falado por Aristóteles há mais de 2000 anos. Então essa história aqui no começo foi simplesmente para mostrar para você um gatilho mental funcionando na prática. Então eu coloquei esses desenhos aqui na tela justamente para poder você ver uma sequência e ver como que ela se uniu e como que a curiosidade manteve muito provavelmente você ouvindo e prestando atenção nos detalhes, o que eu ia dizer e o que eu não ia dizer. E então, o gatilho mental da história é um dos que nós vamos estudar. Existem vários gatilhos, mas antes de entrar propriamente dito nos gatilhos em si, nós vamos ver o que são gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? Eu coloquei aqui uma espingarda, porque um gatilho mental, ele nasce da ideia de um gatilho de arma. Então era uma metáfora que veio do militar, né? O que é um gatilho em si? É essa parte aqui numa arma que faz com que, quando ela for puxada, dispare o tiro. Ou seja, no fundo, um gatilho é uma pequena alavanca que prende toda uma situação e a partir do momento em que ela é solta ou acionada, ela simplesmente desencadeia todo um rol de coisas que estão ali engatilhadas. E por isso ele chama gatilho, e no caso nosso, nós temos aqui no exemplo um gatilho em vermelho na posição A e um outro gatilho na posição B, acionada, portanto. Então, o gatilho na posição A, você pode ver que ele tem aqui uma espécie de uma proteção em volta, e ele está no meio. E na posição B, ele já foi acionado, muito provavelmente por um dedo, no caso de uma arma, né? Para mostrar aí a mudança de posição. E no caso dos gatilhos mentais, é a mesma ideia. Só que isso está lá na nossa cabeça e existe já intrinsecamente em nós. Ou seja, os gatilhos mentais, eles vieram evoluindo junto com a nossa evolução e estão já dentro de nós, programados no nosso cérebro. Então ele já nasce conosco, muitos deles já nascem com os animais e outros são aprendidos e desenvolvidos na nossa infância e ao longo da nossa vida aprimorados. Isso vai passando de geração em geração. Quando a gente for estudar alguns deles, vai ficar bem claro para vocês que muitos desses estão ligados diretamente ao nosso instinto animal. Agora a grande pergunta, por que nós temos esses gatilhos em nossa mente? Porque a nossa evolução nos trouxe até aqui com esses gatilhos. Então o que acontece? Quando nós viemos desenvolvendo como ser humano, nós fomos passando por situações e algumas dessas situações fizeram com que nós mantivéssemos em nós o gosto para acionar esse gatilho. Voltando aqui na história, porque antigamente, há milênios, nós sempre sentávamos em volta da fogueira para poder ouvir histórias. A humanidade tem essa característica. Quando não tinha nada para fazer, às vezes ali depois de uma caçada, etc., sentava-se em torno da fogueira, onde os mais velhos sempre contavam história, etc., e era muito gostoso isso. E isso foi passando de geração em geração e ficou em nós. Isso é só um dos exemplos, nós adiante vamos ver outros. Mas nós temos esses gatilhos mentais principalmente por causa da economia de energia. Eu coloquei aqui um cérebro com uma grande bateria, em 100%, e nós temos 3 tipos principais de consumo de energia humana, que é a física, a emocional e a mental. Então, esses 3 tipos de energia que nós tanto produzimos quanto gastamos, eles estão em nós. E o nosso cérebro, através dos gatilhos mentais, ele proporciona economia de energia. Vamos entender um pouco melhor essa situação da economia de energia, como que ela acontece exatamente. Então vamos para isso, eu coloquei aqui uma situação. Vamos imaginar que você está em frente à sua casa, né, com a chave da sua casa na mão, e você está em frente à porta. E você simplesmente vai abrir essa porta.
Só para você abrir essa porta, eu vou passar passo a passo nos detalhes, para a gente ver quantas atitudes nós temos que ter, quantas coisas nós temos que fazer. Então, o que eu faço? Primeiro, eu tenho que localizar o orifício da chave lá na porta. É o primeiro passo para poder eu entrar naquela porta da minha casa. Então, estando com a chave na mão, como está sugerido ali, eu vou colocar a chave na porta, no orifício da porta. Esse é o segundo. Então, depois eu vou conferir se ela está encaixada até o fundo, quase que naquele mesmo momento, e vou girar a chave para a esquerda. Observe que quando eu giro a chave para a esquerda, é porque eu sei que para a esquerda abre e para a direita fecha. Então, provavelmente, houve algum momento de aprendizagem. E nesse momento, eu tenho que buscar essa informação em algum outro local do meu cérebro. Dou 2 voltas completas à esquerda, e quando eu dou 2 voltas, eu estou no meio do processo de abertura. Essas 2 voltas, eu sei que são 2 voltas, porque geralmente a porta é trancada, para ficar bem trancada, ela está com 2 voltas. E ainda tenho que abaixar o trinco, muito provavelmente eu vou estar pegando com a mão esquerda nesse momento, e abaixando o trinco até o final, onde eu vou ouvir ele fazendo clique, a porta vai se abrir. Nesse momento eu vou empurrar a porta de uma forma que abra espaço para que eu passe até o final, para que eu entre na casa. E aí eu vou dar 2 ou 3 passos me movimentando para poder entrar nessa porta. Quando eu entro nessa porta, eu estou também entrando em casa e automaticamente eu localizo o interruptor de luz, que fica sempre ao lado da porta, e aperto esse interruptor. Mas para eu apertá-lo, eu tenho que saber por que eu vou apertá-lo. Eu vou apertá-lo porque, como ele é um interruptor, eu desinterrupto a luz, ou seja, eu acendo a luz naquele momento. Eu faço com que a luz se faça presente naquele momento através desse interruptor. Bom, tudo isso que eu narrei foi simplesmente para mim entrar em casa e acender a luz. Só que tem um detalhe. Eu gastei esses 10 momentos conscientemente, falando e pensando sobre eles, num primeiro momento. Mas, com o passar do tempo, eu entrei em casa 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, 50 vezes. E eu entrei tanto em casa que eu me acostumei a entrar em casa. E quanto mais eu já sei onde fica o interruptor e que são 2 voltas na chave, e etc, automaticamente, nas próximas vezes que eu for abrindo esta porta para entrar em casa, eu vou passar simplesmente para essa fase, onde, ao abrir a porta, eu faço somente 2 coisas de maneira consciente. Ou seja, eu só passo o passo 2, que é o colocar a chave, porque eu consigo achar o orifício onde eu vou colocar a chave da porta sem nem olhar direito, porque eu já me acostumei com o local que ele é, como é essa chave, etc. E vou simplesmente fazer todos os outros passos de maneira automática e simplesmente vou entrar na casa e apertar o interruptor de luz, que fica sempre naquela mesma posição ali, porque eu já me acostumei. Então, gente, reparem bem, eu coloquei aqui um símbolo de faça, remetendo a outra tela. Lá na outra tela nós fizemos os 10 passos. E nesta tela, não é que eu não tenha feito, mas eu não fiz de maneira consciente. Então, quando o meu cérebro fez de uma forma automática, é quase como se eu não tivesse feito. Eu não preciso colocar atenção para fazer. Quando eu não coloco atenção, eu economizo energia. Eu entro em meu modo automático. Então, o que eu fiz? Eu eliminei aqui 8 passos em 10. Com isso, eu economizei aí muito de energia. Muito de energia. Então, automaticamente, você tem aquela oportunidade de economizar energia por estar automatizando as suas coisas. Então, é isso que é uma economia de energia pelo cérebro. Eu vou dar um outro exemplo, já usando um gatilho mental também. Vamos supor que você esteja numa viagem e você nessa viagem, nunca foi para aqueles lados, né? Você chegou a hora do almoço e você precisava almoçar.
E aí você se deparou, num certo momento, com 2 restaurantes. Você parou o carro e olhou assim, tinha 2 restaurantes. E eles eram, a seu ver assim, iguais, praticamente iguais. Todos os dois mais ou menos do mesmo tamanho, todos os dois aparecendo assim bem, serem bons e etc. Só que tinha uma característica diferente em um deles. Um deles, que é o A, estava normal com o chefe chamando as pessoas para entrar. E o outro também estava com o chefe recepcionando as pessoas, mas no outro tinha uma grande multidão, uma fila se formando para entrar naquele restaurante. Eu já sou capaz de, daqui, pelos gatilhos mentais, de quase adivinhar em qual que é que você iria escolher ir. Mesmo que você estiver com pressa, a sua tendência como ser humano é ir naquele onde estão as pessoas aglomeradas para entrar. E por que isso acontece? Justamente porque o gatilho mental da prova mostra para você que muito provavelmente aquele restaurante B é melhor do que o A. Ninguém falou isso comigo, mas eu vejo a situação e subentendo isso comigo. Eu penso, quase que inconscientemente, eu penso, bom, deve ter alguma coisa errada no restaurante A, porque o restaurante B está muito concorrido. Então, a não ser que você realmente conheça os 2 restaurantes e possa, por situação antiga, definir-se, se você acontecer isso com você, a tendência é de você não pagar para ver para ir no A. Você vai ter tendência grande de ir enfrentar a fila para ir nesse B, porque provavelmente você sempre pensa assim, tem alguma coisa que eles sabem que eu não sei. E por segurança eu vou no que está todo mundo indo. Então, o comportamento daquelas outras pessoas, que é a chamada prova social, faz com que eu tenha tendência de entender que aquele restaurante B é muito melhor do que o A. Então, automaticamente, eu acabo indo no restaurante B. Pode ser que numa outra ocasião eu volte, experimente o A e ele seja tão bom quanto o B, ou até melhor. Mas eu não sei disso antes na hora que eu estou chegando na estrada. Então, um gatilho mental me projeta essa definição. E eu acabo fazendo isso sem sentido. Bom, vamos adiante. Então, isso acontece, gente, esses gatilhos mentais e principalmente essa automatização, essa automatização acontece em quase tudo que nós fazemos. Agora, nesse momento, nós estamos falando de economia de energia. Então, todas as vezes que, por exemplo, eu estou dirigindo, no primeiro momento, eu começo a dirigir pensando. Depois eu vou dirigindo, e fico tão automático que eu não vejo mais eu dirigindo. Então, eu coloco quase toda a energia que eu estava usando para dirigir só em poucos pontos ali do dirigir. Seria atenção na estrada, aí eu já consigo dirigir conversando com alguém, já consigo dirigir prestando atenção no ambiente, etc, etc, ou até conversando, e por aí vai. Então, isso também acontece com todas as outras coisas da nossa vida. Comer, tomar banho, fazer comida, trocar de roupa, pentear o cabelo. E não tem limites. Só para você ficar aí de curiosidade, o ser humano, em tudo, exatamente tudo que ele for fazer, ele desenvolve essa parte de economia. O que acontece? Ela entra no automático quando ela está fazendo qualquer coisa, em mais ou menos 10.000 horas, ela entra totalmente no automático. Como que é isso? Se você estiver num trabalho, quando você estiver com 5 anos, por exemplo, trabalhando naquilo, vamos supor que você era mecânico. Com 5 anos trabalhando com mecânica, você consegue desmontar um motor de trás para frente e falar todos os detalhes, até ouvindo o barulho assim do motor, você já sabe dizer se ele está bom, está bem montado ou não, qual é a peça que está estragada e assim. Por quê? Porque você conhece cada peça, você já fez, já repetiu, já ensinou isso para os seus cérebros, todas as partes dele, e aí você sabe de uma forma tão profunda
que você entra no modo automático. E também com isso você consegue fazer o negócio assim, quase que com o olho fechado. Isso é o nosso modo de economia de energia. E é isso que dá chance para que aconteçam os gatilhos mentais em nós. Então, tudo que eu não fiz, eu economizei energia. Tudo que eu não fiz conscientemente, eu não tive que parar para pensar, eu gastei muito menos energia. Eu fiz no automático. E é aí que dá margem para que exista os atalhos, os chamados gatilhos mentais, que é o assunto de hoje. Bom, para aprofundar e você entender bem essa parte, eu vou dar uma passada sobre isso aqui. Nós temos aqui no cérebro da pessoa, eu tirei o cérebro aqui para mostrar para vocês em detalhes, nós temos 3 cores aqui, né, que representam 3 partes distintas. Lá atrás, eu disse que nós temos energia física, emocional e mental. São essas 3 das principais energias que nós gastamos. Acontece que no cérebro, quando a gente for se aproximando de um cérebro, se nós fôssemos fazer um estudo de fora para dentro no cérebro de uma pessoa, a primeira divisão que nós notaríamos seriam estas que estão representadas aqui em 3 partes, que seria esta vermelhinha, que na verdade é o nosso cérebro reptiliano, que fica aqui bem na base da nossa coluna, né, que faz o comando aqui no centro do nosso cérebro. Logo depois, nós temos esse verdinho, que é o nosso emocional. Enquanto o vermelho cuida do físico, o verde cuida do nosso emocional, e o azul, que é o grande, que é o nosso neocórtex, que cuida do nosso mental. Cada um tem o seu nome, de acordo com os estudiosos, e por aí vai. A minha proposta aqui hoje não é descer muito a fundo nisso. É só mostrar que o mental, que é o mais novo, ele é também o que está mais desenvolvido no sentido de tamanho físico. Ou seja, se você observar aqui, e cientificamente falando, ele ocupa 85% de nossa cabeça. E mesmo assim nós temos essas rugas aqui desenhadas, que são como se fossem umas dobraduras do nosso cérebro, justamente que senão nós teríamos um cabeção muito maior e estaria com problemas de equilíbrio no corpo. Então foram feitas inteligentemente pela natureza rugas no cérebro para que nós possamos ter mais ali na dobradura, ter mais quantidade de tecidos e, consequentemente, mais cérebro em si. Mas, se nós pegarmos o nível de desenvolvimento do cérebro, no nível de idade, a nível de evolução da humanidade, nós temos aqui o vermelhinho, que cuida do nosso físico, que é o chamado cérebro reptiliano. Nós temos 500 milhões de anos de desenvolvimento. É o mais antigo. É o mesmo que tem nos répteis, no jacaré e por aí vai. Depois nós temos o emocional, com 200 milhões de anos, que também foi desenvolvido quando os animais, mas principalmente o homem, foram viver em comunidade. Então ele veio desenvolvendo. E mais recentemente, como eu tinha citado, o cérebro neocórtex, que é o azulzinho que cuida do mental. Então, quando um ser humano nasce, ele recapitula tudo isso, né? Ele tem toda essa evolução dentro de si e ele já nasce com toda essa evolução representada aqui. E o que isso significa para nós chegarmos nos gatilhos mentais? Que nós temos aqui as 3 energias e lá dentro nós temos aqui, no que está mais básico, representado aqui, eu fiz em um grande zoom aqui, que é uma espécie de uma união. Por favor, entenda. Esse cérebro de 500 milhões de anos, ele é muito antigo. O de 200 milhões de anos também é muito antigo. Os dois juntos combinam-se muito mais. Porque, primeiro, eles são mais unidos, estão nos centros da nossa cabeça, e todo o neocórtex foi desenvolvido há muito mais recentemente. Então, o nível de intimidade desses dois cérebros é muito maior do que com o neocórtex. O que acontece? O que faz isso na prática? Faz com que, em muitas ocasiões, o sistema límbico é formado através do cérebro físico e emocional. Então, só para nós não nos confundirmos nas nomenclaturas. Nós temos aqui, vou primeiro nomenclaturar todos eles.
o vermelhinho, que é o reptiliano, o verdinho, que é o límbico, e límbico significa formato de anel, e o neocórtex. Só que, quando eu junto e coloco eles funcionando nesse sistema, eu costumo ter uma outra divisão, onde os dois mais antigos se unem e formam o sistema límbico, que é formado pelo cérebro físico, que é o neocórtex, e o emocional, que é o límbico. Por isso que dá essa espécie de confusão. Então, quando eu falo cérebro límbico, eu estou me referindo ao verdinho. E quando eu falo sistema límbico, eu estou me referindo à junção de físico mais emocional. Então, é muito importante você entender isso. Por quê? Porque nesse conjunto do sistema límbico, quando ele se comunica com o neocórtex, é que faz a comunicação do gatilho. Então é nesse espaço que dá situação para que aconteçam os gatilhos. É na comunicação do cérebro, por exemplo, de cima para o de baixo, ou do de baixo para o de cima. Porque eles não têm, esses cérebros mais básicos aqui, os mais antigos, eles não entendem linguagem. Quem entende linguagem é só o cérebro neocórtex. O de cima, ele só entende acontecimento, realidade, ação. Então, essa diferença faz com que nós tenhamos várias situações que vai acabar desembocando lá na razão e na emoção, como nós vamos ver já no próximo slide. Então, como que é isso? O neocórtex está aqui em cima e ele vai ser a razão. Toda essa parte azul aqui, ó, eu coloquei fraquinho, né, para você poder ver, é o neocórtex que representa um lado do nosso cérebro chamado de razão. E do outro lado, no outro lado da balança, né, nós temos a emoção, que é formado, como eu expliquei na tela anterior, pela junção no sistema límbico do cérebro reptiliano mais o próprio cérebro límbico. Com isso, nós temos um jogo de forças, que esse sim, na prática, nós conhecemos muito bem, que é aquela eterna briga que eu tenho do meu cérebro com a minha cabeça. Na verdade, o que acontece? Todos os comandos estão no cérebro, só que o símbolo da emoção é o nosso coração. Por quê? Porque justamente o cérebro, quando nós temos uma emoção, nós temos aceleração no coração. Então, instituiu-se assim popularmente de que o comando emocional está no coração. Mas, na verdade, ele está aqui nesse ponto onde eu tenho o sistema límbico. É de lá que partem todos os comandos para que eu acelere o coração e faça tudo o que eu tenho que fazer. Então, é nesta comunicação aqui, quando eles dão as mãos, você pode reparar aqui nessa representação gráfica, nesse desenho, que eu tenho aqui umas mãos dadas e a outra mão dada. Por quê? Porque em alguns momentos eles estão de mão dadas e outros não. Em alguns momentos eles concordam, em alguns momentos eles não concordam. Então é o eterno dilema, uma eterna balança que nós ficamos tendo dentro de nós. E é esse espaço é que faz com que dê margem para nós usarmos os gatilhos mentais na prática. Isso vai ficar mais claro lá adiante. Por quê? Porque como as pessoas são diferentes, e elas têm motivos diferentes, todas elas, cada um vê a vida de maneira diferente, cada um tem a sua razão e a sua emoção de maneira diferente. Então, o que é emoção para uma pessoa não necessariamente é tão emocionante assim para outra. O que é razão para uma pessoa não necessariamente é tão razão assim para outra pessoa. E com isso, você tem aí aquele grande embate que a gente fica aí dentro do cérebro, aquela grande briga que todo mundo conhece de já ter vivido isso em si ou visto em outras pessoas. Bom, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A natureza é toda baseada em transformação. Eu coloquei aqui uma árvore representando dois momentos da natureza, né? O outono e a primavera. No outono as folhas caem e na primavera a árvore se renova. Então essa transformação
para que aconteça essa transformação, a natureza aciona alguns gatilhos. Só que os gatilhos da natureza, no exemplo dessa árvore, demoram meses para serem acionados e eles vão sendo acionados vagarosamente. Mas dentro do nosso cérebro, eles são acionados muito rapidamente. Então, como a natureza vive de transformações, ela, no nosso cérebro, faz com que elas aconteçam instantaneamente. Vamos ver um pouco como. Eu tenho lá uma situação onde eu tenho convivência, está aqui representado, né, com esse cabeção aqui, com emoção e razão. E eu tenho uma convivência com as outras pessoas representadas aqui nos círculos em azul. Várias outras pessoas, parentes, amigos e todas as situações. Então, os gatilhos mentais são usados para disparar ações. Essas ações são quando eu desejo fazer alguma coisa, eu disparo uma ação para poder chegar ao meu objetivo. Então, com este meu objetivo, de ações serem realizadas, eu provoco nas pessoas algumas coisas. Então, os gatilhos mentais são utilizados para disparar ações. É uma forma de nós acertarmos ações dentro das pessoas. E aqui eu tenho alguns exemplos de vários gatilhos mentais. Reciprocidade, história, prova social, similaridade, repetição, razão, segurança, exclusividade, desprendimento. Do outro lado aqui eu tenho autoridade, escassez, evento, antecipação, especificidade, novidade, compromisso, coerência, familiaridade e comunidade. Eu vou passar adiante nessa tela porque eu vou voltar e explicar cada um desses gatilhos rapidamente, que é o nosso bate-papo de hoje. Então, o nosso bate-papo de hoje o nosso objetivo é entender o que são gatilhos mentais, como eles funcionam e alguns dos mais importantes gatilhos mentais serem apresentados e a gente bater esse papo. Então, continuando aí, nós temos os gatilhos mentais. Em instantes nós vamos estar assim abrindo um pouco mais sobre cada um deles, mas antes vale lembrar duas coisas, que nós temos um grande dilema de razão e emoção, e além disso, nós temos uma outra coisa. Os gatilhos mentais podem ser utilizados, infelizmente em alguns momentos, como manipulação. Então existe, gente, a manipulação e a persuasão. Então a manipulação já subentende alguma coisa que alguém fez. Eu coloquei aqui uma mão aqui para dar a ideia de manipular, que ele subentende alguma coisa mais ou menos negativa. Ao passo que a persuasão já é mais um jogo de corpo a corpo, onde eu vou persuadir alguém a fazer alguma coisa que eu desejo. Então, é considerado mais saudável. Então, tem que tomar muito cuidado aí, que o limite é de cada pessoa. Às vezes a pessoa está usando um gatilho mental para persuadir, mas ela pode também usar um gatilho mental para manipular. E aí já não é uma coisa tão saudável assim. E uma outra coisa sobre isso, que a gente tem que falar antes nós temos também reações condicionadas. Existem alguns gatilhos que já nascem conosco, que inclusive faz com que a gente às vezes faça as coisas e não entenda o porquê. E dependendo da personalidade da pessoa, ela tem algum peso maior em alguns gatilhos. Então, alguns desses gatilhos vão fazer mais sentido de acordo com a personalidade de cada um. Vão ter pessoas que vão ter tendência de usar mais um ou de usar mais o outro, de ser mais suscetível, ter mais aderência àquele gatilho específico. Então, para ela, aquele gatilho é mais forte. E aí a gente compõe toda a humanidade nisso, né? Para você não ser manipulado, o mais importante é você se tornar consciente de quem você é, de ser você mesmo e de seus pensamentos. Todas as vezes que a gente evolui mentalmente,
a gente consegue observar o que está acontecendo e consegue interagir mais. Diga-se de passagem, gente, quando a gente está fazendo um autoconhecimento objetivo, nada mais é que quanto mais autoconhecedor de mim eu for, mais inteligente emocionalmente eu vou estar. E também mais vocabulário eu vou ter para uma mesma coisa. Eu vou conseguir pensar dentro de mim vários sentimentos diferentes. Então, muitas vezes, a gente sente as coisas e não sabe dizer o que está sentindo. É normal acontecer. Porém, quanto mais você entender exatamente do que você está sentindo e por que você está sentindo isso, ou por que você sentiu, mais você vai entender o contexto. E aí você vai conseguir ser mais inteligente emocionalmente. E com isso, o resultado é que você vai conseguir escolher melhor e definir melhor a sua vida. Porque quanto mais modernas as coisas vão ficando, mais commodities nós temos, ou seja, mais escolhas. Nós temos mais carros no mercado, mais televisores, mais computadores, mais lugares para ir, mais pessoas para visitar. Tudo está ficando mais fácil à medida que a evolução da humanidade vai acontecendo. E isso faz com que nós tenhamos mais escolhas. E como nós temos mais escolhas, remete a nós escolhermos melhor. Então, fica aí a dica para que nós usemos os gatilhos mentais como autoconhecimento objetivo, como adendo. Quanto mais eu entender de mim, mais eu vou saber pensar os sentimentos e os acontecimentos para que eu consiga definir melhor como que eu vou agir. Porque eu vou agir especificamente da minha maneira. E as outras pessoas, cada um, vai agir das suas maneiras. Então, quanto mais consciente eu tiver, melhor vai ser o meu vocabulário, eu vou saber mais coisas sobre os sentimentos e vou conseguir definir melhor. Então, agora, vamos aí à parte já final dessa apresentação, que é a apresentação dos gatilhos mentais. Alguém se habilita? Ailton, Oi, pode falar. eu queria saber se nos gatilhos mentais sempre vai trabalhar junto o físico e o emocional? É como se eles se unissem. Inclusive, tem pessoas que dividem o cérebro, ao invés de dividir em 3, que é o mais científico, eles só reconhecem 2 divisões, que é o sistema límbico, formado pelo reptiliano e pelo próprio cérebro límbico, e o de cima, que é o mental. Inclusive, muitas pessoas se confundem quando vai estudar isso, justamente porque existem essas 2 vertentes, mas a vertente mais profunda e mais séria, mais conhecida, é a de 3. Porém, existe essa comunicação aí. E o gatilho mental nada mais é do que justamente esse atalho que você faz de um cérebro para outro. Eu tenho como conversar com você, sabendo que eu vou falar com você alguma coisa, e essa coisa vai acessar diretamente tal cérebro assim assado, se eu conhecer de gatilhos mentais, entendeu?